passado misterioso das Américas. O Brasil é o maior país da América do Sul, fazendo fronteira com o Chile e o Equador, sendo também o maior país com o idioma da língua portuguesa no mundo. Possuindo uma enorme floresta tropical em sua fronteira localizada na Bacia Amazônica, é responsável por abrigar uma das maiores diversidades de vida selvagem do planeta. Quando os europeus chegaram à América Central e à América do Sul no Peru, eles encontraram civilizações avançadas, mas no Brasil apenas uma imensidão de florestas, e segundo nos ensina a história convencional, nela só viviam nativos ligados inteiramente à natureza, desprovidos de qualquer tipo de tecnologia. Entretanto, nas últimas décadas, pesquisadores têm descoberto que esta conjectura está completamente equivocada, pois o Brasil é constituído, na verdade, por um fascinante e misterioso passado, o qual tem sido camuflado pela densa vegetação da floresta amazônica, justamente por ser muito antigo, e talvez mais até do que outras civilizações, como o Peru, México, Guatemala, entre outras das Américas do Sul, Central e do Norte. Na floresta amazônica, nos limites com o norte da Bolívia, no estado brasileiro do Acre, por exemplo, foram encontrados grandes quantidades de vestígios de civilizações perdidas em marcações geométricas, na forma de círculos e quadrados conhecidos como geoglifos. Foi proposto por pesquisadores mais ortodoxos que a população do período em que haviam estruturas nas marcações geoglíficas alcançou mais de 60 mil habitantes. Nessa ótica, então, toda a região hoje situada no estado brasileiro do Acre teria sido repleta dessas imensas estruturas alicerçadas em uma rede de trincheiras com mais de 10 metros de largura e vários metros de profundidade, semelhantes a Stonehenge, na Inglaterra, com a diferença de terem sido dezenas de vezes maiores. Nesta imagem, vemos a simulação de como ficaria Stonehenge encaixado nos geoglifos brasileiros. Perceba que as estruturas que outrora existiram no Brasil eram absurdamente maiores. Para sustentar o argumento da grande população que habitava nesses locais, em algumas das valas dos geoglifos foram encontradas grandes quantidades de cerâmica e ferramentas de pedra. Inicialmente, alguns arqueólogos dataram os geoglifos com cerca de 1.700 anos. Porém, hoje há um consenso entre muitos pesquisadores de que eles são muito mais antigos, chegando até mesmo a eras antediluvianas, da mesma forma que Stonehenge. Sendo assim, os povos que habitavam as Américas em eras pré-históricas, em especial próximo à Bacia Amazônica, mostraram ser providos de uma avançada tecnologia, a qual muito provavelmente se perdeu após o advento do dilúvio. Ao que parece, a mudança dos polos magnéticos da Terra, juntamente com todas as alterações climáticas e geográficas, encobriu a maior parte dos vestígios dessas antigas civilizações, que agora estão aparecendo aos poucos devido ao desmatamento da floresta amazônica. Dessa forma, o mito de que a Amazônia sempre foi uma floresta intocada desde eras pré-históricas cai por terra, pois esses vestígios claramente nos mostram que, na verdade, ela foi em um passado distante uma vasta rede de cidades com construções tão sofisticadas como as encontradas no Peru e no México, com a diferença de que hoje estão completamente enterradas por centenas de metros de escombros de terra e lama, sobrepostas, é claro, por camadas superficiais de uma densa vegetação, justamente por serem muito mais antigas do que as encontradas no Peru e no México. E podemos comprovar isso com grandes cidades recentemente descobertas através de modernos aparelhos de mapeamento a laser, capazes de identificar antigas construções submersas a centenas de metros abaixo da terra. Todas essas descobertas apontam que na região superior do Xingu, no sul do Brasil, afloraram grandes civilizações milhares de anos antes da colonização europeia nas Américas. Igualmente, na ilha costeira de Santa Catarina,
podemos comprovar a presença de civilizações avançadas, completamente desconhecidas em um dado momento do distante passado do Brasil. Isso porque existem desenhos cravados em algumas rochas locais que consistem de círculos concêntricos com anel duplo, linhas onduladas, assim como também no formato de diamantes, que aparece de igual modo na arte da Idade da Pedra do outro lado do Atlântico. Dessa forma, curiosamente, podemos ver esses tipos de círculos em pedra nas mais variadas partes do mundo, tendo uma concentração significativa nas Ilhas Britânicas. Esses tipos de inscrições também foram encontradas na América do Norte, América do Sul, no Peru e na Polinésia, na misteriosa Ilha de Páscoa, sugerindo assim um alto grau de conhecimento astronômico na pré-história da humanidade. Intrigantemente, muitos desses locais estão alinhados a solstícios de inverno e verão, inseridos nos mais diversos rituais religiosos da antiguidade, os quais parecem ter sido amplamente difundidos entre misteriosas civilizações antediluvianas. O famoso Círculo de Pedra de Stonehenge, na Inglaterra, por exemplo, está alinhado justamente aos solstícios de verão e inverno. Datado pela arqueologia convencional com cerca de 5.000 anos, seus vestígios apontam para uma idade muito superior, a qual, segundo descobertas recentes, podem duplicar ou mesmo triplicar esta cronologia. Não obstante, além das distantes fronteiras da Inglaterra, nas terras tropicais brasileiras, temos a constatação arqueológica de que, em um dado momento de nossa pré-história, este tipo de construção foi um conhecimento compartilhado em quase todo o mundo por civilizações detentoras de um conhecimento astronômico muito avançado. Em relação a esse tipo de construção e confirmação desses avançados conhecimentos, em uma colina no estado brasileiro do Amapá, por exemplo, foi encontrada uma intrigante estrutura megalítica composta por 127 pedras no formato circular idêntico ao de Stonehenge, totalmente alinhadas, assim como ele, ao solstício de inverno. Curiosamente, os blocos contêm furos circulares no meio de suas pontas, como se estivessem ali para que a luz pudesse passar e demarcar um determinado período sagrado de alguma espécie de ritual ou comemoração. Arqueólogos dataram as estruturas com cerca de 2.000 anos, porém sabemos através de dados recentes que a maioria dos sítios arqueológicos já descobertos são muito mais antigos do que outrora acreditávamos, devido a uma infinidade de fatores, e um dos mais significativos se baseia na teoria da constante mudança que o eixo terrestre vem sofrendo há milhares de anos em eras subsequentes, como proposto pelo professor Hapgood na teoria do deslocamento polar. É indiscutível que, por mais que se tente negar, seria improvável que os índios da região amazônica tivessem construído estruturas tão avançadas como estas. Isto porque sabemos que toda a cultura indígena amazônica se baseia em uma tecnologia primitiva, sempre voltada a elementos mais simples como cerâmica, sapê e casas de barro conhecidas como ocas, feitas com palha e madeira. Há também dólmens e enormes blocos de pedra apoiados geralmente por 3 ou mais pedras verticais, que também foram encontradas em muitas outras partes do mundo, incluindo a Nova Inglaterra, América do Norte, Sul e Nordeste do Brasil. Do estado brasileiro do Rio Grande do Sul, por exemplo, existem dólmens e no Nordeste impressionantes tritons, semelhantes aos encontrados na Europa, como o de Pai Mateus na Paraíba, sugerindo que, outrora ali, houve civilizações avançadas capazes de erguer estruturas megalíticas com centenas de toneladas, conhecimento este totalmente inexplicável para a arqueologia moderna. Alguns pesquisadores comparam os megálitos encontrados no Brasil, por exemplo, aos milhares e impressionantes existentes do Oriente Médio, Europa, Rússia e Argélia. A questão é que, referente a isso, vários viajantes estrangeiros que exploraram as selvas brasileiras relataram enigmáticos avistamentos de pessoas brancas com cabelos avermelhados, algo completamente atípico da fisionomia dos nativos locais. O honorável Harold T. Wilkins, conhecido por sua extensa pesquisa na América do Sul, por exemplo, deixou registrado que, em 1929, o viajante americano Lawrence Griswold foi capturado por índios falantes do Shuar, que o levaram através do rio Juara, no Mato Grosso, no período das festas tradicionais de caça, até as ruínas de uma misteriosa cidade antiga e perdida nas densas selvas amazônicas, construída em um lugar muito alto. Antigas lendas locais dizem que as pessoas que construíram e habitavam essas cidades, agora em ruínas, teriam passado a fazer parte da tribo dos ancestrais desses indígenas, em um passado muito distante antes do dilúvio.
E de fato, há traços de cabelos ruivos em pessoas do Peru e em outros locais, como os famosos CTK, das lendas dos nativos norte-americanos, como estas mesmas descrições físicas. Isto sugere que este tipo singular de pessoas brancas de grande estatura e cabelos avermelhados estariam se espalhando pelo mundo, e não diferente agora nas Américas, e o fato deles terem sido sempre mais fortes e desenvolvidos tecnologicamente lhes dava supremacia entre os povos menos desenvolvidos dessas regiões. O padre Juan Lucero registrou que presenciou a reunião de misteriosos índios brancos às margens do rio Amazonas, que era chamado por eles de Rio Rua-Lágua. Em 1932, um missionário alemão também afirmou ter encontrado esses estranhos indígenas de pele branca, os quais não permitiam que o padre se aproximasse deles. Em suas palavras, ele afirmou: eles eram tímidos, furtivos e conheciam a floresta como ninguém, fazendo suas trocas geralmente na beira de uma profunda parte do rio, localizada em uma mata muito fechada. No ano de 1681, o frei espanhol Juan Lucero ouviu e registrou muitas histórias de indígenas sul-americanos, os quais contavam que eles descendiam do poderoso rei Inca Tupac Amaru, que havia escapado com 40 mil guerreiros dos exploradores espanhóis, se embrenhando nas florestas inexploradas a leste de Cusco. Em suas anotações, alguns desses frades identificaram esta misteriosa raça de homens brancos, altos e barbudos, como tendo ligação direta com a lenda de Paititi, onde é dito que ela foi governada por um rei chamado Jaguar. Intrigantemente, o nome Paititi significa jaguar da casa perto do rio. Juan Lucero também afirmou que havia visto pratos, meia-luas e longos anéis de ouro, todos trazidos por estes misteriosos índios de pele branca. O curioso é que o símbolo da meia-lua está presente nas inscrições encontradas nas ruínas da cidade perdida da Bahia, descrita no manuscrito 512. Outra destas misteriosas cidades encontradas nas Américas foi dito ter sido visitada por Frei Pedro Guiaza de León, soldado das expedições espanholas, morto em 1560. Os relatos dizem que a antiga cidade era chamada de Guamanaga e estava localizada na grande cordilheira andina, rodeada por grandes edifícios de pedra que o espanhol viu todas em ruínas. Quem construiu essas estruturas? Perguntou ele aos nativos. Um povo branco e barbudo. Eles vieram para essas bandas muitas eras antes dos incas sequer terem começado a reinar ou mesmo criar algo por aqui, disse o chefe local. Intrigantemente, a expedição de Caboto também relata a tentativa de encontrar um misterioso rei branco do Reino Perdido do Peru e suas incontáveis riquezas através de Sierra de la Plata e dos rios Uruguai, Paraná e Paraguai. Para tal empreitada, Caboto deixou a cidade de Sevilha, na Espanha, no dia 3 de abril de 1526, com destino às Ilhas Molucas, um arquipélago próximo à Nova Guiné, através do Estreito de Magalhães. Desembarcando no litoral de Santa Catarina, no Brasil, ele acabou encontrando náufragos da expedição do comandante Juan Dias de Solis, no Rio da Prata, no delta do Rio Paraná e na foz do Rio Uruguai, onde eles relataram incríveis histórias sobre as incontáveis riquezas do misterioso rei branco do Reino Perdido do Peru. Curiosamente, as descrições deste tipo fisionômico são similares a vestígios genéticos encontrados em grande parte na população guanche das Ilhas Canárias, os quais alegam que seus ancestrais foram sobreviventes de uma grande inundação. Outro estudo conduzido por Sérgio Pena
geneticista molecular da Universidade Federal de Minas Gerais em crânios humanos de indígenas brasileiros do século XVIII d.C., aponta que um grupo indígena composto pelos botocudos do tronco linguístico Macro-G tem crânios que combinam com os dos paleo-americanos e asiáticos, o que muito corrobora com as alegações de Ludwig Schonhagen, o qual afirmou que os indígenas brasileiros têm uma forte ascendência asiática originária da população da ilha de Chipre, trazida ao Brasil em navios fenícios que teriam sido ancestrais dos chineses modernos. Como foi muito bem observado pelo pesquisador Urban, em uma das ramificações do tronco tupi, existe uma divergência cronológica em razão da separação dos grupos linguísticos entre 4 a 6 mil anos. Urban, 1992, página 89. No atual território brasileiro, existem 4 grandes grupos linguísticos que perduram desde a conquista portuguesa. Os caribes, que aparecem vastamente na literatura etnológica, e outros grupos linguísticos menores, como Chapacura, Guaicuru, Catuquina, Macu, Mura, Nambiquara, Pano, Tucano e Yanomami. Urban, 1992, página 90. Também existem famílias linguísticas isoladas em que o número de indivíduos é relativamente pequeno, não tendo assim relações próximas com as já mencionadas. Isso ocorre pelo fato dos autores considerarem dialetos de grupos maiores como se fossem línguas separadas, apesar de haver indícios que os falantes desses idiomas consigam se comunicar entre si, cada um usando seu idioma natal. Nestes casos, nós contamos essas variedades como uma só língua. O essencial é especificar os critérios utilizados. Além dos indígenas dos troncos linguísticos Tupi, Tupi-Guarani e Macro-G, que são a maioria no Brasil, encontramos também os grupos linguísticos relacionados aos povos autóctones, que basicamente são os povos aborígenes que viviam numa área antes da colonização, não se identificando nem um pouco com os colonizadores, sendo assim tribos completamente isoladas. Nas palavras de Sérgio Meira, a família linguística caribe tem cerca de 40 grupos que estão localizados na Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Existiria, então, uma clara divisão entre os caribes e os índios de língua tupi-guarani, indicando assim que, de fato, houve uma migração de povos diferentes para a região do atual Brasil, sendo que os primeiros habitaram o norte do rio Amazonas, ao passo que os segundos tendencialmente viveram ao sul deste mesmo rio. Referência: Sérgio Meira, 2006, página 160. Em relação aos misteriosos indígenas de pele branca e barbudos já mencionados, uma grande quantidade de lendas antigas da América do Sul falam que eles sobreviveram a um grande cataclismo, migrando e se fixando no que hoje seriam as Américas, milhares de anos antes das primeiras colonizações europeias. Intrigantemente, uma história muito similar é descrita em textos egípcios que contêm algumas de suas lendas mais antigas. Assim como no Brasil, índios guaranis do Uruguai e no Paraguai também afirmam que seus antepassados vieram de um país distante, atravessando o oceano antes de chegar às suas terras atuais, fugindo de uma grande destruição depois de sua pátria-mãe ter sido completamente submersa por uma grande inundação. O célebre pesquisador Graham Hancock explana em seu épico livro Underworld: The Mysterious Origin of Civilization que uma enorme massa de terra com milhares de quilômetros quadrados de áreas habitadas, equivalente ao continente chinês e europeu combinados, foram engolidas pelo extremo aumento do nível do mar no final da última era do gelo. Ele ainda coerentemente argumenta que a prova deste enorme cataclismo foi amplamente registrada pelas mais diversas culturas espalhadas pelo mundo, bem como vários indícios geológicos que estão ao nosso redor. Uma de suas mais intrigantes interpretações sobre Atlântida, que ao meu ver é coerente, usa o famoso diálogo de Critias. Perceba a combinação do Caribe no contexto das lendas indígenas sul-americanas, juntamente com o relato de Platão, visto através de uma ótica, digamos, não convencional. A ilha, Atlântida, era maior que a Líbia e a Ásia juntas e serviu de caminho para outras ilhas, ou seja, as ilhas do Caribe. A partir delas, você poderia passar para todo o continente oposto, ou seja, a América do Norte, que cercava o verdadeiro oceano. Este é o mar que está dentro do Estreito de Hércules, o qual é apenas um porto, tendo uma entrada estreita para aquele outro que pode ser considerado um mar real, e a terra que o circunda um continente sem limites. Nesta ilha, Atlântida,
havia um grande e maravilhoso império que governava, além de suas fronteiras, várias outras partes do continente. Ou seja, Atlântida era, na verdade, a América do Sul, e as outras ilhas, as ilhas do Caribe. E as partes do continente que ela também governava foi, na verdade, a América do Norte. Referências Timeu com adaptação moderna. A primeira vez que Platão menciona Atlântida é em seu diálogo Crítias. As antigas palavras gregas para o continente perdido são Atlantis Nissos, ou a Ilha de Atlas. Na verdade, o Oceano Atlântico significa Mar de Atlas. Assim, o Titã passa a estar diretamente relacionado ao continente perdido. Abaixo da cidade principal de Atlântida, como descrito por Platão, as construções eram distribuídas no formato de anéis concêntricos. Intrigantemente, a localização do continente muda em alguns mapas. Alguns desses mapas não possuem datas ou a autoria de seus cartógrafos. Esses mesmos mapas nos mostram a América à direita de Atlântida e à esquerda da África Austral. Isso faria sentido se a América fosse, nesse caso, a Austrália, e que a Atlântida teria estado no Oceano Pacífico e não no Atlântico. No entanto, a maioria dos cartógrafos alega que o continente perdido de Atlântida se localizava no Oceano Atlântico. Porém, os vestígios mais plausíveis corroboram que Atlântida e a América do Sul seriam, na verdade, a mesma coisa, bem como já foi mencionado através das teorias do pesquisador Graham Hancock. Aqui fica claro a grandeza e o poderio dos reinos do mundo quando as grandes massas de terra ainda não tinham submergido com o dilúvio. A Atlântida teria sido então um vasto reino que abrangeu as Américas desde o sul até o norte. Em detrimento de toda essa questão, os pesquisadores Jim Allen, juntamente com Graham Hancock, argumentam coerentemente que a América do Sul, em um passado distante, foi na verdade o continente perdido de Atlântida, tendo sua capital localizada no alto da Cordilheira dos Andes. Eles consensualmente também afirmam que o Oceano Pacífico foi o verdadeiro oceano, ao passo que a Eurásia representa, nos relatos de Platão, o continente oposto que poderia ser alcançado através das inúmeras ilhas do Pacífico. É intrigante que o relato de Solon inclua uma descrição perfeita da Eurásia, pois ela fica muito distante da América do Sul, e que também omita referências de um continente bem mais próximo, como a América do Norte, que nesse caso fica ao lado e ligado à Atlântida, segundo suas descrições. É claro que a esse respeito, muita coisa deve ser ainda investigada, porém no tocante ao contexto geral das posições geográficas e seus correspondentes nomes modernos, a apresentação teórica faz completo sentido. Algo semelhante acontece na confusão que alguns fazem da localização do continente de Mu. Em 1870, um ex-combatente de Bengala chamado Coronel James Churchward informou que recebera de um sacerdote hindu na Índia vários tabletes de argila que documentavam um misterioso continente chamado Mu, o qual se estendia a 9.600 quilômetros desde o norte do Havaí até o sul da Ilha de Páscoa. De acordo com Churchward, uma erupção vulcânica, além de imensos terremotos e maremotos, destruiu Mu há cerca de 12 mil anos. Restos do grande continente foram espalhados então pelo Pacífico e de seus sobreviventes vieram os povos do mundo. Lendas de continentes perdidos são conhecidas em todas as culturas do Pacífico. Os havaianos, por exemplo, acreditam que uma enorme massa de terra uma vez uniu suas ilhas à Nova Zelândia. Suas lendas também falam que um homem desconhecido que eles têm por herói chegou na ilha vindo de uma terra distante submersa a oeste. Os geógrafos sabem que algumas ilhas do Oceano Pacífico de fato afundaram ao longo de milhares de anos e entendem que isso pode ter acontecido em uma escala incrivelmente maior, o que explicaria essa memória ainda viver no subconsciente de todos esses povos. Não nos esquecendo, é claro, que em detrimento de todos esses acontecimentos, muito da geografia terrestre foi completamente modificada, tornando ainda muito mais desafiador correlacionar os nomes e lugares antigos com os modernos, hoje completamente diferentes.
Em referência a toda essa gama de informações, incrivelmente a tradição do dilúvio pode ser vista nos registros sânscritos escritos na Índia, nas Américas pré-colombiana, bem como nas obras dos gregos antigos. O conto do dilúvio também está presente nos escritos sumérios babilônicos e nos ancestrais pré-históricos das tribos celtas e germânicas, incluindo os antigos bretões. Também encontramos o relato do dilúvio entre os polinésios e ilhéus da Micronésia, árabes e hebreus por toda a China e Sudeste Asiático. O mais incrível disso tudo é que, mesmo em regiões montanhosas remotas e desertos escaldantes, como paisagens longe da presença de qualquer massa substancial de água, o conto do dilúvio ainda parece persistir. Esses contos falam de uma inundação global que destruiu todos os seres vivos do planeta em um passado muito distante. Sendo assim, não podemos negar que, de fato, há evidências significativas que no passado dessas civilizações, um evento cataclísmico de grande magnitude realmente destruiu e alterou toda a forma de vida no planeta. Cronologicamente falando, tal evento teria acontecido, segundo pesquisadores mais ortodoxos, por volta de 10 mil anos. Porém, essa hipótese já foi quase que completamente descartada, visto que nas últimas décadas foram descobertos sítios arqueológicos muito mais antigos, datando de mais de 50 mil anos. Sendo assim, podemos sem sombra de dúvidas mensurar a data de muitas dessas construções acima do padrão arqueológico convencional, visto que a arqueologia atual não leva em conta a mudança dos polos magnéticos da Terra e, portanto, a diferença em graus do alinhamento de muitos desses sítios nas diferentes eras da Terra, o que inevitavelmente causou mudanças climáticas bruscas, capazes de produzir grandes inundações em diferentes partes do mundo. Neste mesmo período, vemos o nascimento e o declínio de poderosas civilizações. A indicação disso foi justamente o desaparecimento dessas civilizações com a destruição de toda uma antiga e misteriosa cultura, apontando que um conhecimento altamente avançado e desconhecido de nossa civilização moderna foi perdido após um grande cataclismo. Se analisarmos a formação geográfica atual dos continentes da Terra, veremos que em um dado momento da pré-história humana, eles estiveram completamente unidos, bem como sugere as teorias da Pangeia e Gondwana. Nesse sentido, podemos delinear em nossos pensamentos que a Terra, em seu estágio de criação inicial, como descrito em Gênesis, continha apenas uma imensa massa de terra. Com o passar de milhares de anos, ela foi se fragmentando, dando início assim ao que conhecemos como Gondwana. A geografia atual propõe que, neste período, a Terra era formada pelos continentes do Hemisfério Sul, incluindo a Antártida, América do Sul, África, Madagascar, Oceania, Nova Guiné, Nova Zelândia, Nova Caledônia, além da Índia no Hemisfério Norte, durante o final do período Paleoproterozoico, começando depois disso a se desmembrar a partir do Jurássico, o que gira em torno de 65,3 milhões de anos. A ciência aponta o período Jurássico como a era na qual surgiu o Oceano Atlântico e também o classifica como o período da chegada dos dinossauros, algo que, segundo ela, gira em torno de 205 a 142 milhões de anos. Sendo assim, não é difícil pensar que as Américas outrora tiveram contato com todas as partes dos continentes, agora separados por milhares de quilômetros de distância pelos oceanos da Terra. Isso explicaria muita coisa a respeito de similaridades culturais ou mesmo das estruturas recentemente descobertas no Brasil. Ao longo da costa sul, no estado de Santa Catarina, por exemplo, arqueólogos descobriram cerca de 1.000 pirâmides quadradas, todas construídas a partir de conchas marítimas, conhecidas como sambaquis, muitas delas datando de mais de 7.000 anos. Em alguns desses sambaquis foram encontrados esqueletos humanos e incríveis artefatos, incluindo placas de peito com conchas representando vários animais. A arqueologia até hoje não sabe quem foram as pessoas que as construíram, ou mesmo de onde vieram. No máximo, o que se é apresentado são conjecturas baseadas em dados arqueológicos totalmente rasos e inconclusivos, dando mais origem a hipóteses do que a fatos propriamente ditos.
No ano de 1800, houve a descoberta de curiosas inscrições no Rochedo dos Arvoredos, da Ilha do Arvoredo, também em Santa Catarina, a noroeste de Florianópolis, tendo como registro a famosa reprodução artística de Jean-Baptiste Debré, feita no ano de 1834, a qual ainda hoje é usada como um importante referencial para a confirmação de que antigos povos nórdicos um dia estiveram em terras brasileiras. O fato de muitas pessoas relutarem em aceitar tal hipótese aponta para um total desconhecimento da capacidade de navegação que esses povos tiveram. Conhecimento este que foi responsável pela supremacia marítima europeia, justamente por estes terem se desenvolvido a partir de antigos mapas médio-orientais, muito antes de sequer pensar em pisar em solo americano. Dessa forma, não somente fenícios podem ter estado por aqui há milhares de anos antes da colonização europeia, mas também povos nórdicos, como os vikings, ou mesmo seus ancestrais, visto que a maioria das evidências sugere que a América do Sul foi um vasto império alcançando longínquas fronteiras, podendo ter sido até mesmo o centro governamental do misterioso continente perdido de Atlântida. Paralelo a estas datações, escribas sumérios também deixaram registros sobre uma grande inundação que devastou todo o planeta. Há, de igual modo, muitas lendas antigas espalhadas por diferentes partes do mundo, que falam histórias similares, todas adaptadas à cultura local. E essa tendência continuou por muito tempo, até nossos dias, como muito bem podemos notar com os índios guaranis no Brasil. O que percebemos é que eles acabaram adotando culturas de civilizações muito mais antigas e anteriores às deles, pelo fato destas terem sido espalhadas e ramificadas em gerações posteriores que receberam oralmente os contos de uma grande inundação. Círculos de pedra, dolmens e uma raça branca de cabelos ruivos do outro lado do Atlântico são com certeza evidências do contato inicial entre o Velho e o Novo Mundo, sendo, portanto, uma espécie de elo perdido da humanidade ligando as Américas. Incrivelmente, essas evidências apoiam uma teoria até pouco tempo apresentada sobre o famoso continente perdido de Atlântida, que é um dos mistérios mais intrigantes de todos os tempos. Refutando as teorias mais conhecidas de Atlântida e fornecendo novos dados cujas evidências dão origem a uma nova hipótese, o autor do livro Atlantis and the Caribbean, Andrew Collins, afirma que a descrição de Platão é, na verdade, a memória de um grande cataclismo do final da última Era do Gelo, ocorrido há cerca de 13 mil anos, quando um suposto cometa devastou a ilha de Cuba, submergindo assim parte da massa de terra das Bahamas no Caribe. Assim, ele fez um interessante paralelo entre o relato de Platão com uma infinidade de mitos e lendas antigas dos povos indígenas das Américas do Norte e do Sul, como os maias da Mesoamérica, os Quiche do Peru, os Yush de Oklahoma, os Ilhéus das Antilhas e os povos nativos do Brasil. O autor explica que o suposto cometa que destruiu Atlântida no Caribe foi o mesmo que formou as misteriosas e numerosas depressões elípticas conhecidas como Carolina Bays, encontradas no meio do Atlântico nos Estados Unidos. Ele também revelou evidências de ruínas afundadas nas costas de Cuba e das Bahamas, complexos antigos que abrangem mais de 10 acres, os quais sugerem claramente o desenvolvimento urbano e sistemas rodoviários meticulosamente planejados, como cidades avançadas repletas de estruturas piramidais, todas pertencentes a civilizações perdidas e desenvolvidas. E, de fato, até pouco tempo, foram encontradas estruturas submersas ao norte da costa leste de Cuba, localizada no Triângulo das Bermudas, numa área que é apelidada de Triângulo do Diabo, devido à grande quantidade de desaparecimentos de aviões e embarcações.
A descoberta foi feita acidentalmente por um grupo de cientistas canadenses que usavam uma sonda robô para rastrear e mapear o local. Sem que esperassem, os pesquisadores surpreendentemente se depararam com o que parecia ser uma série de incríveis ruínas, numa profundidade de quase 1 quilômetro, todas contendo restos de enormes edificações, dentre elas misteriosas estruturas piramidais. Ao olharmos as imagens que foram captadas pela sonda robô vistas de cima, sentimos como se estivéssemos sobrevoando a metrópole de uma cidade muito antiga, remontando a eras antediluvianas. Vemos com nitidez construções que só poderiam ter sido feitas por civilizações extintas há muito tempo, pois todo o complexo arquitetônico é composto de monólitos com inscrições misteriosas totalmente desconhecidas para a arqueologia, e segundo relataram alguns dos pesquisadores, com uma incrível pirâmide contendo vidro em sua estrutura. Só para se ter uma ideia, os artefatos de vidro mais antigos que se tem conhecimento datam de cerca de 4.500 anos e foram todos encontrados no Egito. A existência, portanto, de tal conhecimento sendo utilizado entre 10 a 15 mil anos pela humanidade comprovaria que uma tecnologia avançada vem sendo desenvolvida desde tempos primórdios, a qual o livro de Enoque diz ter sido repassada aos homens por uma prole de maléficos anjos rebeldes, que acabaram corrompendo toda a linhagem humana, resultando assim na destruição do mundo antigo pelas águas do dilúvio. No geral, todo o complexo de ruínas encontrado é composto por ruas, estradas, túneis, edifícios e incríveis pirâmides. Ao que tudo indica, essa foi uma das muitas civilizações que se perdeu em um cataclismo de magnitude global, que culminou na destruição de toda uma civilização que outrora fez parte do Caribe, de toda a América Central antediluvianos, juntamente com todo o resto do planeta. Cientistas americanos e franceses atualmente vêm realizando várias pesquisas no fundo do mar do Triângulo das Bermudas, para tentar encontrar respostas dos muitos mistérios que até o momento continuam sem respostas naquelas águas. Em entrevista, um outro grupo de pesquisadores afirmou categoricamente ter encontrado outra pirâmide nunca antes descoberta no mesmo local. Segundo eles, o comprimento da base dessa pirâmide teria por volta de 300 metros de altura e a distância da base até a ponta a partir do fundo do mar, 200 metros. Se as escalas apresentadas pelos pesquisadores forem reais, esta estrutura ultrapassaria de longe a das maiores pirâmides do Egito. A pirâmide de Gizé, por exemplo, mede 140 metros de altura, com sua base tendo 230 metros. No topo da pirâmide, os pesquisadores disseram ainda ter encontrado 2 enormes buracos, por onde fortes correntezas subaquáticas passavam em alta velocidade, criando assim um vórtice gigante, o qual gerava violentas ondas, tornando quase impossível uma expedição ao local. O fato é que, ainda que a maior parte da comunidade acadêmica relute em aceitar a possibilidade de um dilúvio global realmente ter acontecido, há uma quantidade significativa de cientistas que não têm problema algum em fazê-lo, baseados, é claro, em fortes evidências geológicas, históricas e arqueológicas, não tendo tal pressuposto nada a ver com religiosidade, como a maioria do senso comum equivocadamente acredita. Isso porque entre tais cientistas se encontram pessoas que não professam nenhum tipo de fé, sendo, portanto, alheios a uma possível influência de natureza religiosa. Todos sabemos que, na comunidade científica, sempre houve a desconfiança, para não dizer certeza, de que os indícios arqueológicos mais coerentes encontrados nas últimas décadas apontam justamente para a existência das chamadas civilizações antediluvianas, as quais ela coloca na casa de 11.500 a 12.000 anos, devido ao aumento repentino e extremo do nível do mar. Porém, também sabemos que esta cronologia pode se estender ainda muito mais. Para confirmar tal proposta, temos uma infinidade de cidades antigas descobertas nos últimos anos, apontando justamente para a existência de civilizações que viveram antes do dilúvio, como a própria Atlântida mencionada por Platão. É, portanto, inegável que tais culturas encontradas por todo o mundo nas mais diferentes eras deixaram textos escritos que falam claramente, sem nenhum rodeio, desta grande inundação. Como é o caso dos textos contidos no Atrahasis do mito sumério, o épico de Gilgamesh da lenda babilônica, a Bíblia dos Hebreus, o Shushim da história clássica chinesa, a Matsya Purana e a Shatapatha Brahma dos textos hindus, Timeu e Critias das obras de Platão da Grécia Antiga, o Popol Vuh da civilização maia, entre centenas de outros relatos escritos por civilizações antigas. Na verdade, mais de 800 civilizações espalhadas por todo o mundo têm um registro particular em sua cultura que fala sobre um dilúvio. Em
detrimento de todos esses indícios arqueológicos, voltamos ao Brasil e apontamos um que pode ser chamado, sem sombra de dúvidas, de uma evidência no mínimo impressionante. Estamos falando, é claro, da Pedra do Ingá. A Pedra do Ingá é um grande monólito medindo por volta de 45,72 metros de comprimento por 3,96 de altura, contendo misteriosos símbolos geométricos com figuras astronômicas, letras de um dialeto desconhecido, bem como estranhas figuras zoomórficas nos mais variados formatos e tamanhos, todas esculpidas em seu exterior. Basicamente, este tipo de rocha é composta de diversos minerais, e no caso da Pedra do Ingá, com mais de 20% de feldspato potássico, plagioclássio, quartzo e biotita, sendo por isso considerada essencialmente quartzo-feldspática. Deixando de lado esses termos técnicos, a localização da Pedra do Ingá situa-se às margens do rio com o mesmo nome no estado da Paraíba, nordeste do Brasil. Ao longo do tempo, surgiram muitas especulações sobre quais seriam as verdadeiras origens do significado de seus misteriosos símbolos. Pesquisadores e especialistas do assunto têm argumentado que seus símbolos estão relacionados à cultura fenícia, e um dos primeiros a argumentar tal teoria foi ninguém menos do que Ludwig Schoenhagen, nos meados dos anos 40. Teoria essa igualmente endossada por pesquisadores mais atuais, como o professor de teologia grega e latina Inácio Rolim, o qual afirma que, de fato, os símbolos da Pedra do Ingá são muito semelhantes a antigas inscrições fenícias. Além dos fenícios, Ludwig Schoenhagen também ligou os símbolos da Pedra do Ingá aos escritos demóticos dos antigos egípcios, que era chamado por eles de Sekhmet. A arqueologia data seu surgimento no início da 26ª dinastia, especulando que tenha aparecido pela primeira vez na região do delta do Nilo, tendo, depois disso, se espalhado rapidamente por toda aquela região. Outros, porém, foram mais além, sugerindo que os símbolos da Pedra do Ingá têm uma similaridade notável com as antigas runas da cultura nórdica, e outros encontram fortes semelhanças com as obras de arte aborígenas encontradas na Ilha de Páscoa, na Polinésia. A Pedra do Ingá é datada de cerca de 6.000 anos ou mais. O interessante é que existem muitas outras pedras e também cavernas próximas à Pedra do Ingá, contendo igualmente inscrições, no entanto, com estilo totalmente diferente, provavelmente apontando que são de uma outra cultura. A primeira caverna com inscrições encontradas no Ingá foi feita no ano de 1988, pelo arqueólogo Gabriele Beraldi. Logo depois dessa acidental descoberta, uma grande quantidade de outras cavernas com inscrições foram igualmente encontradas e catalogadas na região. No total, o pesquisador examinou e catalogou não menos do que 497 símbolos somente na parede da primeira caverna descoberta. Até o dado momento, a maior parte das inscrições da Pedra do Ingá foram identificadas. Entretanto, algumas delas parecem ser nítidas representações astronômicas, contendo inclusive 2 inscrições idênticas à Via Láctea e à constelação de Órion. Olha, eu mostro sempre esse cartaz, estão entendendo? Foi de uma exposição que se fez no Museu de Arte de São Paulo, e que diz assim: arte no Brasil, uma história de 5 séculos. Eu mostro esse cartaz em todo canto, porque isso é um sintoma de uma coisa muito ruim que acontece com a sociedade brasileira. Vocês vejam uma coisa. Aqui por trás dessa simples frase tem um preconceito enorme. Arte no Brasil, uma história de 5 séculos. Isso significa que a arte no Brasil só começa quando os portugueses chegam. Quer dizer, todo o passado rupestre, por exemplo, do Brasil está ignorado por isso aqui. E, no entanto, essa arte rupestre existe. Está aqui uma Isso é um baixo relevo em pedra, de uma pedra enorme que tem no sertão da Paraíba, na região da Caatinga, na Paraíba, Agreste, que seja a Pedra do Ingá. Vejam que beleza, é um baixo relevo, não sei se está dando para ver, parece amenorar o candelabro judeu, não é? Que coisa bonita, medonha. Inclusive tem uma estrela de 6 pontas aqui. Não estou dizendo com isso que é judaica, não. Tá certo? Isso foi feito pelos antepassados dos nossos índios. Mas, veja que coisa curiosa, parece amenorar e tem uma estrela, como a estrela de Davi, de 6 pontas aqui. O
fato é que não há evidências históricas que liguem um conhecimento tão avançado como a representação de estrelas e constelações a nativos brasileiros ou mesmo outros povos nômades que podem de alguma forma ter visitado aquela região. Ao contrário do que os indícios sugerem, alguns pesquisadores insistem que a arte rupestre da Pedra do Ingá foi produzida pelos antigos indígenas locais. Porém, sabemos que seus símbolos não poderiam ter sido produzidos com as ferramentas que eram usadas por esses indígenas. Haveria, portanto, a necessidade de um conhecimento muito mais avançado, não somente em relação às ferramentas para produzir tais símbolos, mas também conhecimento astronômico altamente desenvolvido. E sabemos que os indígenas do tempo da colonização europeia não possuíam. E se de fato tivessem possuído, teriam repassado às gerações posteriores, o que inevitavelmente poderia ser confirmado nas gerações de índios modernos. Fica nitidamente compreendido que os povos que fizeram as inscrições na Pedra do Ingá não foram indígenas, da mesma forma como não foram os astecas, incas e maias, que erigiram as mais avançadas estruturas hoje encontradas nos territórios da América Central e do Sul, bem como nas demais localidades da Amazônia em terras brasileiras. O que percebemos é um padrão de conhecimento que foi compartilhado no mesmo período antediluviano, onde justamente as similaridades identificadas nessas inscrições apontam que todos estes lugares, hoje distantes entre si, um dia tiveram muito mais próximos do que podemos imaginar. E todos os vestígios estão ao nosso redor, como características similares entre a Ilha de Páscoa na Polinésia, os aborígenes da Austrália e grandes quantidades de inscrições europeias. Em relação a antigas inscrições europeias, um caso muito intrigante são as inscrições das misteriosas ruínas da cidade perdida da Bahia, descrita no manuscrito 512, hoje um dos maiores mistérios do Brasil. Isso porque elas são incrivelmente similares a inscrições pré-históricas encontradas na Islândia, algo que dá suporte e reforça ainda mais as histórias de nativos sul-americanos. Essas raras inscrições contradizem a história convencional e nos força a pensar completamente fora da caixa, numa contextualização totalmente diferente, o que inevitavelmente levanta muitas questões. Seriam essas inscrições de ambos os lugares equidistantes, Brasil e Islândia, um indício de que culturas antigas estiveram um dia interligadas? Poderia essa tão notável descoberta oferecer evidências concretas de uma antiga cultura universal anterior a todas as outras? Com certeza, tal conhecimento evidenciaria que grandes impérios um dia se estenderam de norte a sul de nosso planeta, sem as barreiras marítimas que temos hoje, algo que definitivamente permitiu a existência de um glorioso tempo de conhecimentos compartilhados globalmente por todas as culturas antediluvianas e, por conseguinte, explicar todas as similaridades culturais que vemos hoje entre povos totalmente separados. Um tempo em que a ausência das massas oceânicas permitia a existência de grandes faixas de terra, possibilitando que grandes monumentos pudessem ser erigidos hoje onde só restam arquipélagos isolados, assim como vemos na Ilha de Páscoa. E por que não citar a misteriosa Ilha de Rai Brasil? Algo que sugere que, de fato, pode ter havido um tempo na pré-história humana onde todo o planeta esteve ligado em um supercontinente. E, de fato, pesquisadores britânicos têm apresentado indícios consistentes de que o sul da Inglaterra tem afundado constantemente após a era glacial, mostrando evidências importantes na alteração geológica da massa terrestre nessa parte do Oceano Atlântico. E essas mudanças podem realmente ter levado ao desaparecimento da Ilha de Rai Brasil, bem como da lendária Atlântida descrita no relato de Platão e o misterioso continente de Mu. Platão mencionou pela primeira vez Atlântida em 360 a.C. Segundo o relato, haviam 3 grandes continentes entre as atuais massas terrestres. Elas eram Atlântida, localizada no Oceano Atlântico, Lemúria, em parte dos oceanos Índico e Pacífico, e Mu, que estaria localizado no Oceano Pacífico. A esse respeito, ainda que hajam poucas evidências pela falta de provas colhidas no leito marinho dos oceanos Índico e Pacífico, a existência desses enigmáticos continentes tem o aval dos indícios acumulados através das pesquisas do zoólogo Philip Ludley Sclater, as quais revelaram incríveis similaridades entre Madagascar e a África. Essa proposta confirmaria então que o continente de Mu, por vezes confundido por alguns como Lemúria, teria feito não somente parte da África, mas também da Índia.
E de fato, há inúmeros vestígios que corroboram a existência em um passado distante de um supercontinente asiático, atravessando através de uma linha de arquipélagos que seguiam em direção à Nova Guiné, Indonésia, Malásia, Filipinas, Vietnã, Tailândia, chegando finalmente na China. Curiosamente, existem fortes evidências que sugerem justamente isso, como, por exemplo, a miniaturização de muitas das espécies australianas, bem como um grande número de animais exóticos encontrados somente ali, indicando que em um determinado período eles ficaram isolados devido ao aumento do nível dos mares, algo que acabou os isolando completamente dos outros continentes, lhes dando características únicas, completamente diferentes dos animais das outras partes do mundo. Não restam dúvidas de que muito pouco ou quase nada sabemos de nós mesmos e da história que compõe a nossa ancestralidade. Os fatos são muitos, mas o desvario historiográfico não é menor, algo que, infelizmente, tem impedido que nossa compreensão do passado esteja ausente de desinformação. Eras subsequentes de períodos cataclísmicos têm nos mostrado que nossos sítios arqueológicos nem de longe têm as idades que lhes foram atribuídas. Vivemos em um mundo onde somos meros espectadores sem memórias, indivíduos que não sabem de fato quem são ou de onde vêm. Precisamos olhar para o passado de uma forma completamente diferente. Precisamos enxergar que não somos tão recentes e, consequentemente, conhecimentos que julgamos atuais também não. Assim, o passado ainda nos reserva muitas surpresas. Surpresas essas que um dia colocarão por terra os rasos conceitos historiográficos nos quais nossa civilização moderna ainda se encontra engessada, simplesmente por não conseguirmos olhar além de uma cronologia baseada nos entulhos de escavações erroneamente datadas. Quando este dia chegar, talvez entendamos que a história é muito mais do que registros oficiais e arqueologia meras escavações de elementos mortos. O mundo mudou geograficamente e nós não conseguimos acompanhar esta mudança, simplesmente pelo fato de nossas técnicas de investigação serem limitadas e ineficientes, pois a nossa arqueologia é recente, comparada à gigantesca pré-história que compôs nosso mundo. Assim, estamos apenas engatinhando no conhecimento de nosso imensurável passado, o passado de um mundo muito mais antigo do que podemos supor com nossas rasas teorias, e à mercê de uma eterna presunção de que já desvendamos o verdadeiro passado que nos rodeia.